A Paixão de Cristo, mega análise do canal do Ei Nerd. Oi, meu amor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, já corre de deixar aquele like para fortalecer, se inscreve no nosso canal também se tu não for inscrito. Ativa a notificação do nosso canal para não perder nadinha. Primeiro link na descrição, meu Instagram, corre lá, me segue por lá. Lá a rede social eu consigo mais interagir com vocês, a rede social que eu fico mais ativa, então não deixe de me seguir por lá não. Me chama no direct pra gente ser amiguinha. Hoje a gente vai reagir, meu amor, o vídeo aqui que o Ei Nerd trouxe pra gente, né? Fazendo uma análise do filme A Paixão de Cristo. Esse filme eu assisti na semana passada em live no site Roxo. Pra quem não sabe, eu faço live todos os dias no site Roxo. Só vocês entrar lá e procurar por Laura Sampaio. A gente tem assistido bastante filmes bíblicos, né? A gente assistiu também do Apóstolo Paulo e tem vários outros. Eu nunca tinha assistido A Paixão de Cristo. Semana passada a gente assistiu, a gente se emocionou muito. E por incrível que pareça, no mesmo dia o Ei Nerd trouxe o vídeo da análise. E hoje a gente tá aqui pra reagir, que vocês pediram muito pra me reagir o vídeo completo do canal do Ei Nerd. E a gente vai reagir aqui agora. Combinado, meu amor? Bora lá ver. Você sabia que o filme A Paixão de Cristo foi inspirado em outro livro além da Bíblia? E por que Jesus foi trocado por 30 moedas de prata? E por que Judas deu um beijo em Jesus? Quem é aquele bebê que aparece enquanto Jesus está sendo chicoteado? Por que Jesus carrega a cruz inteira e os outros condenados levam só uma parte? Vem comigo que você vai mergulhar como nunca nessa história. Eu trouxe referências históricas, filosóficas, bíblicas e curiosidades de gravações que vão te deixar de queixo caído. Eu garanto que você nunca mais vai ver esse filme do mesmo jeito depois dessa mega análise. Vamos lá. Depois dessa mega análise, vale a pena assistir o filme de novo? O que vocês acham? Vamos ver, né? Vamos ver ao decorrer do vídeo. Ei, Nestranks, Peter aqui. A Paixão de Cristo é um clássico da época da Páscoa, né? Desde 2004, esse filme dá o que falar, principalmente nessa época. Muita gente não sabe, mas ele foi um filme independente, custou 30 milhões de dólares e arrebatou mais 600 milhões de dólares na época do lançamento. Meu Deus! Tipo, foi um sucesso estrondoso, tanto que virou o filme mais bem sucedido de língua não inglesa. Então, pra completar teu clima de Páscoa, vamos conferir esse filme de perto, de um jeito que você nunca viu, sabe? Com referências, easter eggs e curiosidades surpreendentes que vão fazer você pirar e entender ainda mais toda essa história. E antes de começar, eu só queria fazer um disclaimerzinho que esse vídeo independe de religião, ok? É uma análise técnica sobre a história do filme, referências às fontes, etc. Vamos lá? Então, antes de começar, eu queria muito que você pudesse dar um like, comentasse aqui embaixo o que você achou desse filme, desse uma sugestão também nos comentários pra gente trazer outro filme, outra série dentro desse quadro Mega Análise. E muito obrigado por fazer parte disso. Vamos lá? Vamos começar pelo objetivo do filme. A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, acompanha as últimas horas da vida de Jesus Cristo, mostrando a condenação até a morte dele. E para isso, Mel Gibson e a equipe dele fizeram questão de garantir uma prisão histórica e bíblica na produção desse filme. Eles consultaram teólogos, historiadores especialistas em línguas antigas para garantir a autenticidade em cada detalhe. Bom, o roteiro da Paixão de Cristo se baseia na Bíblia, claro. Também no livro A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escrito pela beata alemã Anne Catherine Emmerich no século XIX. Ela tinha visões detalhadas da vida de Jesus, como por exemplo o nascimento e a morte dele. E ela registrou tudo e foi com base nos relatos dessas visões que o Mel Gibson estruturou o filme. Que legal, hein? Nesse filme. Não sabia disso. A profecia. O filme começa com uma citação do Antigo Testamento que diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Bom, essa frase saiu do livro do profeta Isaías na Bíblia, mais especificamente no capítulo 53, que é chamado de Cânticos dos Servos. Nessa parte da fala, o servo de Deus intercede pelos outros, suportando as punições e aflições no lugar deles. E no final, ele é recompensado sendo exaltado. E por causa das referências dele aos sofrimentos do servo, muitos estudos mostram que esse cântico seria uma profecia que se referia a Jesus, que só ia nascer mais 700 anos depois desse texto escrito. E não dá para esquecer, claro, da Bíblia, né? E não deve existir muitos livros mais cheios de simbolismo do que a Bíblia. Então bora que eu vou traduzir um monte deles para você a partir de agora. Getsemane. De cara a gente já vê Jesus orando num jardim que é chamado de Getsemane, ou Jardim das Oliveiras. Essas árvores aí são oliveiras, árvores de azeitonas. E esse jardim existe até hoje com algumas das oliveiras mais antigas do mundo. Quem vai para Jerusalém hoje em dia pode ir lá visitar esse jardim que ainda existe e ver as oliveiras milenares. Você sabia dessa? Cara, muita gente vai para Jerusalém, né? Deve ser uma viagem aí muito legal, né? Deve ser uma experiência, na verdade, muito foda. Você que tá aí assistindo esse vídeo, você tem vontade de conhecer Jerusalém? Ou já foi? Ou conhece alguém que já foi? Eu tenho uma amiga da minha mãe que ela é médica,
que ela sempre vai, sabe? Quase que todo ano ela meio que fez uma promessa, sabe? Que enquanto. Acho que é algo assim, que enquanto ela pudesse, tivesse a mãezinha dela, alguma coisa assim, ela iria visitar. E sempre que ela vai, ela traz uma lembrança para minha mãe. E eu fico imaginando as pessoas, né, que têm a oportunidade. Porque, por exemplo, a gente que mora no Brasil, para ir fazer uma viagem dessa, deve ser um valor muito alto, né? Mas as pessoas que têm a oportunidade de ir e que vão, devem viver experiências muito incríveis em Jerusalém, né? Você que está assistindo, você tem vontade ou não? Ou nunca foi algo assim que você teria vontade? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Bom, continuando, essa cena acontece na noite de quinta-feira, entre as 9 e 10 da noite, logo depois da última ceia. Jesus está lá orando e ele pede para Deus, se puder, afastar o cálice dele, igual é contado no Evangelho de Mateus. O cálice aqui é uma metáfora para o sofrimento que ele vai enfrentar. Beber do cálice seria aceitar o sofrimento. Nossa. Já afastar o cálice seria poder não passar por tudo aquilo. E como ele sabe que a hora está chegando, ele já estava antecipando uma agonia física gigante. Claro, tinha muito medo da dor física, né? Como qualquer pessoa teria se soubesse o que ia passar. Ele teve ansiedade, assim como qualquer um teria. Mas o fardo espiritual que ele estava prestes a carregar era maior ainda. Isso porque, como explica Paulo em Coríntios 2, Jesus não conhecia o pecado. E, de repente, ele teria que carregar o resto de todos os pecados do mundo com ele. Mas nota uma coisa, a oração de Jesus não terminou com um pedido para que o cálice passasse. Ele pede para ser liberado dessa, mas que no fim a vontade de Deus prevalecesse sobre a dele. Que fosse como Deus quisesse, não a dele. Essa frase revela que Jesus foi obediente a Deus até o fim, custe o que custar. Enquanto Jesus rezava, os discípulos Pedro, Tiago e João dormiram debaixo de uma árvore. E Jesus vai até eles e fala para eles vigiarem e orarem, como é explicado no Evangelho de Mateus. Vigiar e orar é uma lição. Não é para eles vigiarem para proteger Jesus, né? Até porque ele já tinha decidido ser obediente. Então, se tivesse perigo, ele não ia fugir, concorda? Isso foi dito, então, mais no sentido de que eles ficassem, né, atentos ao que Deus ia pedir dali para frente. A traição. Enquanto isso estava rolando no jardim, outro discípulo, Judas, estava lá negociando com Caifás. Esse cara era o sumo sacerdote dos judeus em Jerusalém. Ele faz parte do grupo dos fariseus, né, que era uma das ramificações judaicas que surgiu uns 150 anos antes de Cristo. Um detalhe importante para entender o contexto de tudo que acontece com Jesus é que os fariseus tinham duas fontes de leis. A lei escrita, que é a Torá, que é basicamente o Antigo Testamento da Bíblia, mas eles tinham também a lei oral, que era uma série de regras e tradições antigas que funcionavam como leis bem rígidas, que falavam principalmente sobre a pureza das coisas. E é por causa dessa tradição que eles se escandalizaram com as coisas que Jesus fazia, né? Como, por exemplo, ter contato com pessoas doentes, que tiravam a pureza que tinha que ser mantida. E por essas e outras, eles encrencaram com Jesus e passaram a considerar ele um risco enorme para a religião, já que ele estava muito popularizado. Bom, Judas negocia entregar Jesus para os fariseus em troca de 30 moedas de prata. E esse é um preço bem simbólico. Na própria Bíblia, né, no livro de Ezequiel, diz que o valor de um escravo era de exatas 30 moedas de prata. Bom, o acordo foi fechado e um fariseu joga uma bolsinha com as 30 moedas para Judas. Mas olha os detalhes de como essa cena foi construída. Ele joga a bolsinha de longe e quando ela bate na mão do Judas, as moedas caem e ele se abaixa para catar as moedas do chão. Verdade, é bem no início do filme. Muita gente nunca parou para refletir o porquê. Os fariseus veem Judas como um cara inferior, né, já que ele e os outros seguidores de Jesus não obedeciam às leis rígidas que eles acreditavam. Existe nessa cena aí um tom pesado, como se Judas fosse um animal, sabe? No pior sentido da coisa. Por isso eles conversam de longe, jogam o pagamento de longe e no fim Judas está no chão, como um animal que está nos restos no meio da rua, né? E os fariseus olham em desprezo para ele. Por isso que a cena incomoda. Não existe dignidade em Judas nessa cena. Isso constrói uma camada muito densa para esse personagem. Bom, no final dessa cena, os soldados se aproximam dele e olham ele de cima para baixo, para reforçar a superioridade que eles sentiam em relação a Judas. E eles perguntam onde Jesus está. E dessa forma, essa cena termina deixando subentendido o que a gente já sabe. Judas vai levar pessoalmente soldados até Jesus. Terror total. De volta no jardim, os apóstolos encontram Jesus rezando totalmente apavorado. Quem já teve crise de ansiedade sabe mais ou menos o que ele devia estar passando ali, né? Bom, muita gente notou, mas nessa hora tem muitas sujeirinhas no rosto e no pescoço de Jesus. Tem gente que acha que é sujeira, mas não é. Na Bíblia está explicando no Evangelho de Lucas. Quando Jesus entrou em estado de agonia, ele começou a transpirar sangue, né? Sangue. Pra quem não sabe, né, suar sangue é possível, e a ciência explica. O nome dessa condição é hematidrose, e ela é uma doença muito rara que pode aparecer em 1 a cada 10 milhões de pessoas. E só acontece se essa pessoa passar por uma situação absurdamente extrema de estresse, sofrimento ou medo descomunal. Além disso, a hemorragia que sai pela pele deixa a pessoa mais sensível ao toque. Ela pode sentir dores fortes se alguém encostar de leve nessas áreas. Agora você pensa, se a surra que Jesus tomou depois já é insana de dolorida, imagina depois de ter suado sangue e ficado com essa sensibilidade toda na pele. É verdade. Com essa informação parece que foi muito pior do que a gente imaginava.
capiroto. Bom, não bastasse o medo de tudo que estava por vir, né? Afinal, além de ser Deus para saber de tudo, Jesus também era um homem para sentir dor pra caramba, né? Ainda vem o capiroto atormentar esse momento para tentar bagunçar os pensamentos dele. O interessante é que nesse filme o diabo não é nada do que a gente imagina no senso comum. Não tem nada de chifre, rabo, o cara vermelho, não tem nada disso. Ele é um cara com rosto delicado e quem interpretou esse personagem foi uma mulher. Atriz e modelo Rosalinda Calentano. E essa escolha de colocar o Tinhoso com essa figura delicada, sem sobrancelhas, faz uma certa conexão à origem de Lúcifer, que era o mais bonito de todos os anjos. E claro, né, com a tradição de que os anjos não têm sexo. Então ficou essa figura andrógena aí. Já a capa preta que ele usa se refere à decadência, literalmente, porque ele é um dos anjos caídos. Voltando pra cena, Jesus ignora o Tinhoso e continua rezando, se joga no chão para continuar rezando, pedindo força para passar por aquilo tudo que estava por vir. E tem um detalhe que muita gente também não viu, mas a pontinha do rabo da serpente aparece saindo de uma das narinas do diabo. Nossa, só depois a serpente sai dele. Esse detalhe de fato eu não percebi, cara. Não percebi assistindo o vídeo, o filme, na verdade. Olha aqui, saindo do nariz Pra mesmo. passar por aquilo tudo que estava por vir, de uma das narinas. Olha isso. Eu não percebi. O bom de vídeos análise é isso, né? Porque a gente, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme ou qualquer coisa pela primeira vez, às vezes a gente não se atenta a tantos detalhes, né? A gente não consegue pegar todas as referências, detalhes e coisas do tipo. Às vezes, assistindo numa segunda, numa terceira vez, a gente meio que consegue entender muito mais. Mas essa parte aqui, por exemplo, não vi, não me lembro, não me recordo mesmo. Ainda mais que eu assisti o filme em live, né? Em live é um pouco ainda mais complicado, porque a gente precisa prestar atenção no chat, do que o pessoal tá achando, a gente presta atenção na cena. Então, muitas das coisas, assim, às vezes, né, esses detalhes mínimos, assim, a gente não consegue pegar. Não sabia disso. Do diabo. E só depois a serpente sai dele e vai rastejando pelo chão. Essa parte aí, sim. Isso faz referência com o livro de Gênesis. A Bíblia fala que a serpente era o animal mais astuto de toda a criação. E ela sempre está relacionada ao pecado. Muitas vezes a serpente é associada ao próprio diabo, justamente por causa do lance do Jardim do Éden, Adão e Eva e o fruto proibido. A passagem fala que a descendência da serpente, que é o mal, vai ser esmagada pela descendência da mulher, que é Jesus, que nasceu de uma mulher. E assim acontece. A cobra até se aproxima de Jesus, mas ele se levanta, olha bem na fuça do diabo e esmaga a cabeça da serpente sem dó. Esse é um simbolismo de que o bem vai vencer o mal a partir de Jesus. O beijo. Cara, gente, essa parte que Jesus, da cena, né, do filme, quem assistiu essa cena dele olhando no fundo dos olhos e pisando assim, com toda vontade na cobra, é de arrepiar, né? Porque é igual o Einerd falou, é como se o bem vencesse o mal. Porque eu não sei vocês, mas sempre que eu vejo cobra, sabe? Sempre que eu vejo esse animal, eu associo a coisa ruim. Não sei. Às vezes o pessoal fala, essa não tem veneno, essa não mata, essa aqui o pessoal cria em casa mesmo. Mas eu não consigo sentir, tipo, por exemplo, ter uma vontade de criar uma cobra em casa, cara. Não consigo, porque me remete muita coisa ruim, sabe? Quando eu vejo, eu, por exemplo, que moro em roça, sempre aparece cobras. Outro dia pra trás, eu contei pros meninos em live que tinha uma cobra aqui na casa da minha vizinha. É bem comum de aparecer, sabe? E eu tenho pavor, sabe? Eu tenho pavor de cobra porque sempre me remeteu a um sentimento muito pesado, a um sentimento muito ruim. É bizarro, não sei se vocês pensam assim, mas pra mim é, sabe? É estranho demais, meu Deus. Da traição. A cena continua com os soldados fariseus chegando no jardim, e quem guiou eles foi Judas. Jesus não precisava de explicação nenhuma sobre aquilo, tanto que ele deixou rolar, percebeu? Quando um soldado pergunta quem é Jesus, o próprio Jesus se entrega. Mas para provar que era verdade, o combinado era que Judas ia beijar o Jesus verdadeiro. Isso era para que nenhuma outra pessoa se passasse por Jesus e enganasse soldados. O beijo é extremamente significativo aqui. Nesse tempo, os judeus mais radicais, como os fariseus, eles mal se tocavam, porque podia gerar impureza. Então o ato de beijar o rosto de alguém também provava que os dois tinham uma relação de confiança, que eles eram muito íntimos. Por isso Jesus recebe o beijo com naturalidade, e por isso também que Jesus se decepciona, talvez mais com o beijo da traição do que com a traição em si, porque isso ele já esperava, mas o beijo aí bateu forte, né? A atuação do Jim Caviezel ajuda muito no impacto dessa cena, porque nesse momento Jesus não fica pistola, né? Como você ficaríamos. Sim. Ele olha para o Judas com um desapontamento, claro, mas é um desapontamento cheio de compaixão, quase como se estivesse com pena do traidor. Sim. A captura. Começa uma confusão no jardim. Os amigos de Jesus começam a lutar com os soldados porque eles não querem que Jesus seja levado, né? Enquanto isso, Jesus está lá, total resiliente. O interessante é que a descrição no momento em que Jesus é entregue às autoridades é narrado nos 4 evangelhos, para você ver como é que isso foi decisivo. Enquanto os guardas prendem Jesus, Pedro, que era o mais esquentado dos apóstolos,
pega uma adaga e corta a orelha de um dos guardas, que é chamado de Malco. Jesus, na mesma hora, repreende Pedro, dizendo que quem vive pela espada vai morrer pela espada. Isso é uma lição para dizer que você recebe o que você dá. Então, se você age com violência, também pode sofrer com ela. Repara como Pedro luta por a lei Jesus, do retorno, galera. Vai né? só vendo isso. Enquanto dava essa lição, Jesus milagrosamente cura a orelha do Malco. E claro que o Malco fica perplexo nessa hora. E mais uma vez Jesus age como Jesus, mostrando misericórdia até com quem queria o mal dele. Jesus não fugiu, não argumentou, não reagiu e mesmo assim os guardas prenderam ele com violência. Enquanto os discípulos fogem, os guardas prendem Jesus e espancam ele no caminho. Mas isso era só o começo da violência que iria passar nas próximas horas. Isso teria acontecido por volta da meia-noite de quinta para sexta-feira. Coração de mãe. Nesse momento, Maria estava em casa e acorda de repente muito assustada, como se ela estivesse sentindo que alguma coisa ruim tivesse acontecido com o filho dela. E ela pergunta por que aquela noite é diferente de todas as outras. Maria Madalena estava junto com ela e responde que é porque um dia eles foram escravos e não vão ser mais. Para muita gente isso aí pode parecer uma conversa desconexa, mas essas falas entraram no filme por sugestão da atriz Maya Morgenstern, a que interpretou Maria, mãe de Jesus. Esse diálogo faz parte de um momento judaico chamado Seder da Páscoa e é parte de um jantar cerimonial que lembra a história do livro de Êxodo e a libertação do povo escravo de Israel do Egito sob a liderança de Moisés. E isso se conecta com o projeto que Jesus está colocando em prática nesse momento, com sacrifício para libertar a humanidade do pecado. Então, citar um trecho do ritual da Páscoa judaica mostra que Jesus estava lá, dando um novo significado para a Páscoa, que é a Páscoa cristã até hoje. Continuando, João chega de surpresa assustando as duas Marias e conta para elas que Jesus foi preso. A mão da corte. Os guardas levam Jesus para o Sinédrio, que é tipo a Suprema Corte dos judeus. Lá que aconteciam as assembleias legislativa e judicial de Jerusalém. Esses sacerdotes eles cuidavam tanto da aplicação das leis judaicas quanto de funções políticas, religiosas e educacionais na época. Nisso, Maria Madalena e alguns discípulos foram lá no pátio do Sinédrio para acompanhar o julgamento no meio da madrugada, que era um lance muito fora do normal. Bom, com esse tumulto, os soldados romanos já ficam de olho prevendo que a confusão poderia escalar. Antes do julgamento começar, Jesus tem uma lembrança de um dia comum, trabalhando como carpinteiro. Esse flashback é uma livre inspiração, é uma cena cotidiana que serve para reforçar o sentido da vida humana de Jesus. Ele trabalha, a mãe pede para ele se limpar para almoçar, ele diz que está com fome, eles riem juntos. Isso serve para lembrar a gente que Jesus também viveu uma vida como qualquer um de nós. Sim. Acusações. O julgamento começa e os fariseus acusam Jesus de ser um agitador e também de blasfêmia. Seria uma grande ironia, né? Porque como é que poderia Deus blasfemar contra ele mesmo, né? Não é isso? Jesus é Deus. Mas na compreensão deles ali, as novidades que Jesus trazia nos ensinamentos dele iam contra as leis antigas da religião. É desse contexto, entre blasfêmia e leis, que vem um debate sobre Abraão entre Jesus e os fariseus no capítulo 8 de João, já que eles não viam Jesus como Messias e nem como Deus. Ainda sobre o filme, Jesus ouve tudo quieto. E o sumo sacerdote manda ele se defender. A resposta de Jesus é que ele já ensinou tudo o que tinha que ensinar. E se eles quisessem saber alguma coisa, era só perguntar para quem ouviu ele. Isso demonstra que a essa altura Jesus já tinha cumprido toda a fase de ensinamentos e que também ele não tinha interesse em interferir no que ia acontecer dali para frente. O debate continua, muitos sacerdotes acusando, outros defendendo, gente sendo expulsa, até que ele admite que é o Filho de Deus. Aí a casa cai. Caifás está tão doído com essa blasfêmia que ele rasga as próprias roupas de raiva e Jesus começa a ser espancado ainda ali, no Sinédrio. Ainda nessa confusão, Pedro, mesmo que lutou por Jesus com a adaga, ficou com medo e negou 3 vezes que conhecia Jesus. E assim mais uma profecia se cumpriu. Pedro era seguidor de Jesus, mas ainda falhava como homem, como um líder, tal qual ele viria a ser mais pra frente. Na última ceia, Jesus já tinha dito para Pedro que ainda naquela noite ele iria fazer isso, né? Isso rolou às 3 da manhã. Remorso. Judas ficou morrendo de culpa e tenta devolver o dinheiro para libertar Jesus, mas não adiantava mais. Judas se livra das moedas e vai embora. Daí umas criancinhas começam a atormentar ele, né? Só que na verdade são demônios. Ele não aguenta e logo que amanhece ele se enforca do lado de fora de Jerusalém. A lição de Judas é bem forte. A tradição diz que se Judas tivesse arrependido de verdade, ele teria sido perdoado. Mas ele não se arrependeu e nem pediu perdão. Isso é diferente de sentir culpa. Por isso ele teria aberto uma brecha para o capiroto atormentar. Tem uma passagem que fala sobre isso, né? Se você se arrepender de corpo e alma, você será perdoado, né?
E eu acho que é muito sobre isso, né? Mas será que, tipo, aí às vezes a gente se questiona, tem gente que faz tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim, apesar que eles falam que o pior pecado é blasfêmia, né? Que é o único que não é perdoado. Mas será que essas pessoas que fazem tão mal, gente, tão mal, tão mal, tão mal, mesmo se elas arrepender de corpo e alma, elas também são perdoadas? Não é? Essas coisas assim, é bom nem ficar pensando muito não, que a gente fica, né? A gente fica meio louca da cabeça. A gente tem que acreditar em algo e seguir fielmente, sem questionamento, porque senão a gente falha muito, né? É bizarro isso. Pra ele, como apareceu no filme. E no fim ele teria sido influenciado a tirar a própria vida. E uma curiosidade aqui, galera, é que o ator Lucas Lionello, esse que interpretou Judas, ele conta que ele era ateu até fazer esse filme. Mas aí durante as gravações alguma coisa mexeu com ele. Ele pediu pra se confessar É muito com o padre que forte. acompanhava as gravações do filme. Dali pra frente, ele se converteu. Esse filme é muito Diante de forte. Pilatos, os fariseus eram a autoridade religiosa ali em Jerusalém. Mas a gente tem que lembrar, galera, que na época toda religião era governada pelo Império Romano. Então todas as questões civis tinham que ser levadas para o representante do Império. E nesse caso, o governador local era Pôncio Pilatos. Como Jesus estava sendo considerado um arruaceiro, os fariseus levaram ele como prisioneiro para ser punido pelas autoridades romanas. Os fariseus queriam acabar com Jesus, mas eles não tinham jurisdição para dar nenhuma sentença além do apedrejamento. Então algo maior teria que ser ordenado pelo governo romano. Então por isso Jesus foi levado para lá para tentar convencer o governador romano a entrar no jogo. Eles chegaram lá às 5 da manhã. O governador tentou entender quais os crimes Jesus tinha cometido e todos os argumentos dos Caifás eram religiosos, mas a autoridade religiosa eram os fariseus. Presta atenção, Jesus não descumpriu nenhuma regra civil. Ele não fez nada contra as leis de Roma. Por isso que Pilatos ficou, tipo, uma sinuca de bico. Ele, como governador, não tinha nenhum motivo para dar pena máxima para Jesus, porque crime religioso não era da alçada de Roma. O judaísmo era a religião local daquela área e o governo romano não esquentava com nada disso. Deixava essas questões para autoridades religiosas locais. Daí Pilatos pede para conversar sós com Jesus. E Jesus continua sendo cara de poucas palavras. Ele manda real, mas Pilatos não entende muito bem essa coisa de Jesus ser rei, ele ser a verdade e tal. No fim, Pilatos diz para a multidão que ele não viu crime nenhum em Jesus e mandou levar Jesus para o rei Herodes. E assim, galera, Pilatos, além de ficar confuso sobre Jesus, ele também não estava afim de se comprometer e talvez cometer uma injustiça acusando o inocente. Porque, de novo, ele não está nem aí para questões religiosas. Herodes. O filme corta direto para Jesus no salão do palácio do rei Herodes Antipas, como aparece no Evangelho de Lucas. Herodes era rei da Galileia nessa época. E para quem não ligou o nome à pessoa, foi ele também que tinha mandado executar o primo de Jesus, João Batista. Era por volta das 6 da manhã, quando Jesus foi apresentado para Herodes, e ele não falou nenhuma palavra. Herodes ri, acha que Jesus é um doido inofensivo, e por isso ele também se recusou a mandar executar Jesus. E mandou ele de volta para o governador romano. Barrabás. Todo mundo voltou para pressionar de novo uma decisão do Pôncio Pilatos. Nessa hora os ânimos já estavam mais exaltados e a saída que ele tentou foi cumprir a tradição da véspera da Páscoa judaica. Todo ano nessa época existia o costume de dar o perdão para um preso. Então ele escolheu um bem barra pesada e deu opção para o povo. Quem vai ser solto? Jesus ou Barrabás? Barrabás era muito provavelmente integrante de um grupo judeu que lutava contra a dominação romana, os Zelotes. Eles faziam ataques contra legiões romanas. Barrabás foi preso em Cafarnaum, a cidade que Jesus morou antes de sair para a vida pública. Nesse ataque, provavelmente um soldado romano foi morto e por isso Barrabás foi preso como assassino, como está lá no Evangelho de Marcos. E como a gente sabe, o povo escolheu Barrabás. Soltem Barrabás. Jesse Barrabás! Olha como tudo é simbólico, presta atenção. Barrabás vem do aramaico Bar-Abás, que significa filho do pai. Guarda isso. Na teologia, Barrabás simboliza a gente, os humanos. Somos cheios de pecado. Barrabás ia ser executado na pena de morte também, mas Jesus estava lá e pegou o lugar dele para libertar os filhos do pai enquanto Jesus foi sacrificado na cruz. Profundo isso, né? E o ator que interpretou Barrabás se chama Pietro Sarubi e ele conta que ele não se importava muito com religiosidade na época do filme. Ele aceitou o papel para ter a oportunidade de trabalhar com Mel Gibson, além de querer um papel mais importante, né? Que por osmose traria mais dinheiro para ele atuar. E nessa cena de libertem o Barrabás, o Mel Gibson teria instruído ele a não olhar diretamente pro Jim Caviezel durante a cena. Isso E porque ele sabia olha. que a figura ali do Jesus estava comovendo todo mundo e o Barrabás não podia ser afetado por isso. Bom, o Barrabás aparece numa única cena e mesmo sendo diferente do que o diretor pediu, o Pietro cruzou o olhar com o Jim Caviezel. E esse olhar foi o corte final do filme. E olha que loucura, segundo o Pietro, segundo o ator, quando ele olhou pro Jim Caviezel,
Ele sentiu a presença do próprio Jesus Cristo olhando para ele com ternura, misericórdia e amor. Não tinha ódio, não tinha nenhum ressentimento naquele olhar, só amor, misericórdia e ternura. Desde aquele dia, o Pietro Sarubi se considera convertido. Ele até lançou um livro chamado De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. Olha que bizarro. O filme tá na metade, né? E a gente já teve 2 acontecimentos surreais que o filme em si causou, né? Que foi quando o Judas, né, meio que tira sua vida e fala que ele era ateu, né? Na vida real, tá? Ele era ateu e desde ali ele se converteu. E agora Barrabás também, que através de um olhar foi convertido porque sentiu a presença de Jesus Cristo ali. Eu fico imaginando pra gente, né, que assistiu o filme, já dá uma sensação, nossa, a gente, né, a gente pega toda a sensação do filme, imagina para os atores, né, que interpretaram esses personagens que foram muito fortes, né, que tem uma presença muito forte. Barrabás, Judas, imagina eles interpretando esse papel, carregando meio que esse fardo, né, de interpretação, revivendo aquilo ali que Jesus passou, deve ter sido muito forte, né, a ponto de se converter. Muito, muito, muito surreal esse filme, muito surreal. Acredito que muitas pessoas também que assistiram, acredito não, tenho certeza que todas as pessoas que assistiram esse filme saiu com outra visão, sabe? Saiu com outro pensamento, outro coração, outra energia, porque esse filme ele tende a causar isso, né? Se causou isso nos personagens, né? Nos atores que interpretaram, imaginem nós também que assiste, que sabe da história, né? Meu Deus do céu, bizarro, gente. Sensacional esse filme, sensacional. Flagelação. O filme já estava bem pesado até aqui, mas de agora pra frente ele vai escalando a violência no nível que muita gente não consegue nem aguentar ver, assistir. É pesado demais. Pilatos tentou todas as artimanhas que podia para livrar Jesus. Mas o olhar como o povo dele ainda estava muito inflamado, querendo castigar ele, Pilatos então mandou flagelar. Ou seja, uma sessão de chicotadas bem severa para ver se os fariseus se davam por satisfeitos. A flagelação começa por volta das 9 da manhã. E nesse filme as chicotadas por si só já são muito impactantes. Mas durante a flagelação, Jesus cai e todo mundo acha que ele desistiu. Daí ele se levanta e surpreende todo mundo. E o castigo fica ainda mais severo. Isso é para mostrar a dignidade que Jesus teve que cumprir a sentença. Em momento nenhum, Jesus se desespera do jeito que a gente se desesperaria. E uma curiosidade das filmagens é que o ator Jim Caviezel foi atingido sem querer por algumas chicotadas dessas aí. E ter ferimentos reais nessa cena. Feriu de verdade o ator que teve que ser hospitalizado. Uma das chicotadas fez uma ferida com 35 centímetros nas costas dele. Meu Deus. Nessa cena também fica evidente, pela primeira vez, o físico do Jim. Ele emagreceu quase 15 quilos para interpretar esse papel. Um destaque dessa cena também é Maria, a mãe de Jesus, que assiste boa parte do castigo. E ela também não dá nenhum escândalo. Ela também mantém a dignidade acima de tudo, com muito sofrimento. Lógico, né? Mas esse papel representa toda a força no silêncio dela, sem gritaria, apesar da situação extrema de assistir um filho sendo castigado daquela forma. Durante a sentença, Cláudia, mulher do Pôncio Pilatos, ela leva uns tecidos brancos e entrega para a mãe de Jesus. É uma cena sem nenhuma palavra. Esses tecidos são tecidos de mortalhas. E Maria aceita a gentileza, mas ela usa depois para enxugar o sangue de Jesus do chão. Você entendeu por que ela faz isso? Não é que ela tinha mania de limpeza, mas porque ela sabe que o sangue do filho dela é sagrado demais para ser pisoteado e descartado de qualquer jeito depois que ele saiu dali. O bebê estranho. Nossa, esse bebê, Outra Deus que figura me que chama perdoa. muita atenção nessa cena é o bebê estranho no colo do capiroto. Esse bebê sorri durante as chicotadas e é muito incômodo ver isso. Essa parte não está em lugar nenhum da Bíblia, né? Ela é uma licença poética que representa uma alegoria do mal. Bom, o que a tradição conta é que o diabo teve presente durante todo o percurso da Via Sacra e que ele ficou atormentando Jesus de várias formas. Então o fato dele aparecer como um bebê no colo seria uma forma de provocar Jesus, né? Mostrando que até mesmo o diabo cuida do filho dele, enquanto Deus permite que o único filho dele seja humilhado com tanta brutalidade. Isso seria uma tentativa de quebrar a convicção de Jesus sobre o sacrifício dele. Mas um pouco antes, ainda na hora que Jesus estava lá no pátio do palácio, diante de Pilatos, Jesus olhou para o céu e viu uma pomba voando. E de acordo com a tradição, a pomba é o símbolo do Espírito Santo, como se fosse um sinal claro de que Deus estava ali com ele, que era para ele seguir o plano. E como a gente sabe, ele seguiu. Lava-pés. A cena das chicotadas é interrompida por mais um flashback de Jesus e ele se lembra da noite anterior. Naquela noite, ele deu as últimas lições diretas para os apóstolos e entre elas foi o ensinamento do lava-pés, que a partir daí virou uma tradição milenar que dura até hoje. Nessa noite, ele se rebaixa aos pés dos discípulos para limpar os pés deles. Isso era uma função que os escravos faziam. Alguém muito, muito, muito íntimo, né? Com mães e filhos, maridos e esposas, mas nunca amigos.
O simbolismo desse ato é que Jesus se coloca na posição de escravo e lava os pés dos seguidores dele como forma de mostrar que ele estava ali para servir e não para ser servido. E ainda com a missão de limpar as sujeiras dos humanos. Em outras palavras, né, lavar os pecados da humanidade. Além ainda de ser um símbolo da humanidade de Jesus. Personagem apócrifo. O filme chega na metade com Abenadar aparecendo brigando com os torturadores porque eles levaram a punição de Jesus longe demais. Esse cara, o Abenadar, ele apareceu nas visões da Ana Catarina Emmerich e ele teria sido um capitão romano que participou dos eventos da Paixão de Cristo. O nome dele não é citado nos evangelhos canônicos, mas mesmo assim ele é uma figura que aparece com frequência em obras de arte sobre a Paixão de Jesus. O fim do flagelo. Jesus foi arrastado dali e levado para um outro canto da prisão romana em Jerusalém. E depois que ele sai, Maria e Maria Madalena limpam o sangue de Jesus no chão, enquanto a Madalena relembra quando Jesus salvou ela do apedrejamento. Bom, essa parte é uma adaptação. O evangelho que fala dessa mulher, que é em João capítulo 8, não especifica que foi com Maria Madalena. Então no filme essa história foi mesclada com a dela. Sobre a história da mulher adúltera que aparece no evangelho de João, nessa ocasião, a Bíblia conta que Jesus estava ensinando no pátio do templo, escrevendo no chão, quando os mestres da lei foram lá testar Jesus, para ver se ele sabia e cumpria as leis da religião. Então pegaram a mulher no flagra e levaram ela lá e pediram para Jesus condenar a mulher de acordo com a lei. A lei dizia que nessa situação a mulher deveria ser apedrejada até a morte. Só que Jesus não acusou nem defendeu. O que ele fez foi dizer que atirasse a primeira pedra quem não tinha nenhum pecado. E nisso todos os homens que estavam ali desistiram e foram embora sem apedrejar ela. Esse ensinamento demonstra que Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. Por isso que no fim da cena ele levanta a mulher do chão, mais uma vez, uma simbologia, né? Como se Jesus estivesse devolvendo a dignidade para ela, apesar dela ter pecado. Concluindo com, vá e não peques mais. A sentença final. Os guardas levam Jesus para um celeiro e lá eles insultaram Jesus e vestiram ele como um rei, com uma capa vermelha e uma coroa, só que uma coroa de espinhos. Depois disso ele foi apresentado de novo diante de Pilatos da multidão. Pilatos decidiu flagelar e exibir Jesus ensanguentado, acreditando que a multidão ia se comover. E esse episódio ficou conhecido como et homo, que significa eis o homem. Mas o povo não se comoveu. Como eu falei antes, os fariseus queriam matar Jesus, mas não podiam executar a pena de morte que eles queriam, né? Por isso eles continuaram a pressionar o governador a aplicar a punição que eles queriam, a cruz. Pilatos ainda tenta que Jesus se defenda, mas Jesus está focado, ele só fala verdades espirituais e não faz nada para escapar da sentença. E não querendo instigar uma revolta, Pilatos lava as mãos e ordena a crucificação, deixando claro que ele não queria ter responsabilidade nenhuma disso. Quando Jesus vê Pilatos lavando as mãos, ele tem outro flashback da noite anterior, durante a última ceia, né, quando ele lavou as mãos antes de dividir o pão e o vinho com os apóstolos. Via Crucis. A cena começa seguindo o que é descrito no Evangelho de Mateus. Eles tiram o manto de Jesus, colocam de volta as roupas dele e ele foi levado para fora para carregar a cruz até o Calvário para ser crucificado. Bom, a tradição diz que era por volta das 11 horas quando Jesus abraça a cruz, deixando uma lição cheia de simbolismos. Muita gente nunca parou para pensar, mas Jesus sai carregando o próprio altar em que ia sacrificar a própria vida. Jesus já tinha deixado um ensinamento sobre abraçar a própria cruz. No Evangelho de Mateus diz que quem quisesse seguir Jesus teria que pegar a própria cruz e ir junto com ele. Simbolicamente, a cruz são todas as nossas obrigações, os problemas, os desafios da nossa vida. Jesus fala e depois dá o exemplo de nunca fugir dos problemas da vida. É para seguir com coragem, assumir os BOs e fazer o que tem que ser feito. Outros dois condenados... Por isso que tem um ditado, né, que muitas pessoas falam que cada um tem a sua cruz, né? Cada um tem que aguentar a cruz que você foi destinado, né, a ter. Porque se Jesus aguentou carregar essa cruz, que para mim não há cruz alguma no mundo que tenha sido maior do que a dele, porque a gente não vai aguentar a nossa, né? E sempre pensar que para a gente conseguir superar, passar por esses momentos assim, que às vezes a gente pensa, nossa, minha cruz está tão pesada, mas eu acho que esse exemplo aqui de Jesus é o maior exemplo que a gente pode ter quando a gente estiver passando por momentos assim. Pensar que Jesus carregou uma cruz muito maior que a nossa e ele venceu. E a gente também pode vencer, né? É meio clichê falar isso, mas é a verdade. Se ele aguentou passar por isso, porque eu tenho certeza que 1% do que alguém aqui, ó, alguém na Terra pudesse passar o que Jesus passou, não aguentaria o tanto que ele aguentou, né? As cenas ali do filme que vai aparecendo, as chicotadas que ele vai tomando, dá uma aflição de ver, porque assim...
Por exemplo, aquela cena que passa ali que o pessoal achou que ele tinha desistido e mesmo depois de tudo ele ainda levanta, né? E isso acontece em várias cenas do filme, principalmente quando ele tá carregando a cruz, que tem várias vezes ali que ele cai e mesmo assim ele levanta. Esse momento que ele vai sendo chicoteado, o pessoal acha que ele desiste, mesmo assim ele se levanta. Então eu acho que muitos de nós, 99% de nós, não aguentaria, sabe? Teria desistido ou de fato morrido mesmo pelas coisas que foram acontecendo, né? Então é muito importante quando a gente estiver com essa cruz pesada, que às vezes a gente pensa, meu Deus, que cruz é essa? Nossa, cada um tem a sua cruz que merece, mas eu mereço isso. Se você tá passando por isso, é porque é pra você passar. Ninguém passa pra você o que você foi destinado a passar, sabe? Se Jesus carregou uma cruz tão pesada e conseguiu, você também vai conseguir, não é isso? Também carrega um pedaço de cruz, mas só a parte horizontal, e muita gente não entendeu isso. Os 2 condenados já estavam agendados para execução nesse dia. Então o poste que ia sustentar cada um deles, né, já estava instalado, pronto para ser usado. Jesus foi condenado em cima da hora, então não tinha um poste sobrando lá. Então ele carregou a cruz inteira, né, o poste e a parte horizontal. Até porque pensa como romano agora, né? Por que eu vou carregar esse peso todo se esse condenado está indo para lá? É cruel, mas seria uma escolha prática para eles. Bom, enquanto Jesus começa o caminho até o Calvário, que é a colina da execução, ele tem um outro flashback. Quem não se ligou, essa visão é uma memória de 6 dias antes, quando ele entrou em Jerusalém, que hoje é conhecido como Domingo de Ramos. O povo recebeu ele com ramos de palmeira e muita esperança, acreditando que ele era o Messias, né, um ungido de Deus, como os reis de Israel. Para eles, Jesus poderia ser o Messias entrando em Jerusalém para libertar o povo das mãos do Império Romano e trazer a paz e plenitude para os judeus. Eles esperavam por esse Messias político, né, que trouxesse uma revolução. Mas, como Jesus mesmo disse, o reino dele não era desse mundo. Em menos de uma semana, ele faria o caminho de volta. Ser uma execução terrível, né? Socialmente era a maior de todas as vergonhas. Por isso ele até ajuda, até porque ele não tem escolha, mas ele quer deixar claro para a sociedade que ele não tem motivo para passar esse vexame perante a sociedade. O véu de Verônica. Uma mulher passa desapercebida no meio da confusão e leva um copo d'água para Jesus beber. Ela pede permissão, tira o véu da cabeça, enxuga o rosto ensanguentado dele antes de ser expulsa dali por um soldado. Essa parte da história não está em nenhum evangelho canônico, mas ele aparece em escritos apócrifos e o relato disso sobreviveu com a tradição. Uma coisa importante dessa cena é que essa mulher pediu licença para tirar o véu. Ela fez isso porque era proibido uma mulher judia mostrar os cabelos em público. Bom, ela tira o véu e enxuga o rosto de Jesus. E na tradição, o semblante dele teria ficado impresso no tecido. O evento é fixo na sexta estação das Estações da Cruz. Verdade, e esse suposto véu é exibido todos os anos pelo Vaticano na Semana Santa, durante o 5º domingo da Quaresma. O fim da Via Dolorosa. Simão e Jesus carregam a cruz, né? A essa altura Jesus está extremamente fraco. A caracterização do Jim Caviezel está assustadora, né? E para quem não sabe, o trabalho de maquiagem para cenas que Jesus sofre martírio era uma outra tortura.
levava 10 horas para fazer ele ficar com essa aparência. Imagina 10 horas de maquiagem para só ir começar a gravar e carregar aquela cruz de quase 60 quilos. Algumas vezes o ator dormiu à noite com aquela maquiagem para não ter que passar por todo o processo no dia seguinte. Voltando pro filme, Jesus tem mais um flashback, que é o famoso Sermão da Montanha, quando Jesus ensina a amar os que odeiam a gente. Se você reparar, na filmagem desse momento o céu tá cinza. Não é filtro, não é trabalho da pós-produção, ok? Nessa gravação realmente estava um dia nublado. Muita gente não sabe, mas nesse dia o Jim Caviezel foi atingido por um raio. Ele chegou a contar com muito bom humor esse fato. Olha só, abre aspas. Eu estava iluminado como uma árvore de Natal. Eu estava pregando o Sermão da Montanha. Eu sabia que isso iria me atingir cerca de 4 segundos antes de acontecer. Pensei, vou levar um golpe. E quando isso aconteceu, eu vi os figurantes se agarrarem ao chão. O que eles viram foi fogo saindo do lado direito e esquerdo da minha cabeça. Nossa. Iluminação ao redor de todo o meu corpo. Meu Deus. Outro cara da equipe técnica também levou uma descarga de raio nesse dia. E mesmo assim, nem o Jim, nem outro cara tiveram ferimentos, nem nada. Bom, graças a Deus, Calvário, né? Jesus Glória tem um flashback, e ele se lembra do sermão do bom pastor. Nessa lição, ele diz que ele, como um bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Mas que ninguém é capaz de tirar a vida dele, né? Ele mesmo entrega a vida e ele mesmo pega de volta. Essa lição que Jesus deu muito antes do Calvário, já era meio que uma profecia do que ia acontecer com ele. E reforça, né, que morrer na cruz foi uma coisa que ele aceitou por vontade própria. A crucificação. Bom, a gente chega no auge do filme com a parte da crucificação. São cenas muito impactantes, né? Tem gente que até hoje não conseguiu ver aquelas cenas. Era por volta do meio-dia e os soldados começam a preparar a cruz e eles pregam uma placa igual foi dito na Bíblia. O Império Romano mandava escrever na cruz dos condenados o nome do réu e o motivo da pena de morte. No caso de Jesus, né, como foi dito no Evangelho de João, Pilatos mandou escrever e colocar na cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso foi escrito em 3 idiomas, né? Em hebraico, que era a língua dos judeus, em latim, que era a língua dos romanos, e em grego, que era a língua universal na época. Ou seja, era para ninguém ter dúvida de quem era ele e por que ele foi condenado. Bom, nessa hora Jesus se lembra da última ceia, quando ele diz que o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue que seria entregue na ceia, como ele ia entregar a vida na cruz. Outro flashback é a fala que Jesus ensina: o amai-vos uns aos outros. Sobre todas as coisas. Ele lembra disso enquanto estão pregando as mãos e os pés dele. E logo depois ele reza para Deus perdoar as pessoas. Isso é concretização do ensinamento que ele deu sobre amar. Enquanto tudo isso acontece, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João assistem tudo. Maria tá sofrendo bastante, né? Dá a impressão que ela tá sofrendo mais que todo mundo ali e não é difícil imaginar isso. Uma mãe vendo um filho inocente naquela situação... Com certeza. Nossa, dói demais, né? Bom, essa parte concretiza a profecia de Simeão sobre o sofrimento de Maria. Na Bíblia, diz que quando Jesus era um bebê, José e Maria foram apresentar ele no templo de Jerusalém, como mandava a lei dos judeus. Lá tinha um homem chamado Simeão, que quando viu Jesus, ele disse para Maria que um dia, por causa desse filho, uma espada de dor ia transpassar a alma dela. Rola também mais um flashback da última ceia, e o filme fez uma conexão muito simbólica entre a ceia e a crucificação, quando Jesus levanta o pão para agradecer. Isso se conecta com o momento que os romanos levantaram o corpo dele pregado na cruz. Jesus é o pão da vida. Levantar o pão como Jesus foi levantado na cruz é feito em muitos rituais ainda hoje, 2000 anos depois, como no rito romano. O bom ladrão. E o filme também fez questão de mostrar o episódio do bom ladrão. Na Igreja Católica ele ficou conhecido como São Dimas e pela Igreja Ortodoxa como Hack. Bom, ele foi um dos ladrões que foram crucificados com Jesus e que lá acabou se arrependendo do que ele fez e reconheceu Jesus como Filho de Deus. E é por causa disso ele foi perdoado, foi recebido no paraíso, né? Igual aparece no Evangelho de Lucas. E isso ensina que se tiver arrependimento verdadeiro e crer em Jesus, a pessoa pode ser salva. Jesus salvou Dimas durante a crucificação. É o que eu falei, né? Vocês percebem o peso disso? Caifás também vai lá provocar Jesus, dizendo que se ele era o Messias, né, era para ele descer da cruz. Mas Jesus não cai na provocação e continua rezando pelo perdão daqueles que estão ali. Os momentos finais. Os executados estavam lá pregados e não tinha nada mais a se fazer a não ser esperar. Maria, João e Madalena puderam chegar perto de Jesus e Maria beijou os pés ensanguentados do filho dela. E como está escrito no Evangelho de João, Jesus disse que tinha sede. Nisso um soldado molhou uma esponja e levantou essa esponja numa lança para Jesus beber. Mas ele prova e não aceita. Na Bíblia diz que ali não era água, e sim vinagre ou fel. Muita gente se comove como se isso fosse uma maldade com Jesus, mas no fundo não era. Não. O vinagre inibe as papilas gustativas e por isso ele alivia a sensação de sede. Além disso, os gregos e os romanos já usavam vinagre ou fel como remédio para inflamações ou feridas, né? E era também um tipo de anestésico para aliviar dores. Por isso Jesus não aceita o vinagre, para não ter nenhuma substância aliviando a dor dele. Logo depois no filme, Jesus carrega Maria e João para que se cuidem.
Simbolicamente, Jesus estaria entregando as pessoas para a mãe dele, para ela cuidar de todo mundo, assim como cuidou dele, né? Isso eleva os seres humanos mais uma vez na condição de irmãos em Cristo. Uma outra curiosidade, alguns estudos teológicos, é que Jesus não chama Maria de mãe nessa hora, e sim de mulher. Isso pode se referir à ideia de Jesus ser o novo Adão e Maria ser a nova Eva. Isso mostra como havia um plano que se cumpriu, onde Jesus nasce como um homem enviado por Deus em Maria. E nisso a humanidade teve uma nova chance de se livrar dos pecados que as ações de Adão e Eva trouxeram para o mundo. Por isso Jesus falaria dele mesmo como o filho do homem e se referia a Maria como a mulher, como um simbolismo que conecta o primeiro homem e a primeira mulher. Só que agora agindo para redimir o mundo. Percebe como tudo é conectado? Desde Adão e Eva até a crucificação. Aliás, até antes disso, né? Já que Jesus disse ser o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, desde o princípio se vê Jesus presente, já que ele é o princípio, assim como também é dito no capítulo 1 de João. Ainda sofrendo na cruz, Jesus, igual aparece no Evangelho de Mateus, Jesus reza perguntando para Deus por que ele foi abandonado. Mas logicamente Jesus tinha certeza de que Deus estava com ele, né? Então, o que isso significa? Se prepara para a pedrada. O que a gente vê nos estudos teológicos, nessa hora, todos os pecados da humanidade, de todas as eras, se concentraram em Jesus. E o pecado é a única coisa que afasta Deus das pessoas. Na primeira carta de Pedro, explica que Jesus estava se identificando com cada pecador quando disse que Deus tinha abandonado ele. Daí então vieram as últimas palavras de Jesus. Ele disse, está consumado, entrega o próprio Espírito nas mãos de Deus. Isso significa que o tempo se cumpriu e a missão aqui na Terra foi completada. Eram 3 da tarde quando Jesus morreu. A partir daí, não aparece no filme, mas é dito também que assim como ele morre, Jesus desce à mansão dos mortos para resgatar aqueles que foram pecadores. Desde Adão até o último pecador que morreu até aquela hora. Enquanto isso, lá em Jerusalém, o tempo fechou e a terra tremeu. Todo mundo ficou em pânico, mas tinha outros complicadores aí. Jesus morreu muito rápido, né? E o normal era os que eram crucificados demorassem dias para morrer. Além disso, logo ia começar o Shabá. Para os judeus, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, é sagrado e nada pode ser feito. Por esses motivos, mais a tempestade que estava formando e o terremoto que começou, os soldados mandaram acelerar a morte dos outros prisioneiros, quebrando os joelhos deles. Isso ia causar um estresse ainda maior no ritmo cardíaco e esmagar os pulmões, já que eles iam perder a sustentação. Bom, o terremoto também danificou o segundo templo de Jerusalém e isso foi visto como um sinal de Deus sobre o sacrifício de Jesus. Nessa hora também, um guarda romano chamado Cássius recebeu ordens de enfiar uma lança em Jesus para ter certeza de que ele estava morto. E essa ferida saiu sangue e água, igual está escrito no Evangelho de João. Lembrando, João estava ali, vendo tudo. A água na Bíblia aparece várias vezes com sentido de purificação e o sangue com sentido de vida. O sangue ali simboliza o sangue de um cordeiro morto. Em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não tem remissão dos pecados. Já a água sempre aparece como purificação e batismo. Então, sim, esses dois elementos saindo separados de uma única ferida do corpo de Jesus é muito simbólico, né? É por isso que nesse momento o capiroto grita desesperado, porque com o sacrifício de Cristo, a humanidade foi salva. Sim. O plano de Deus se concretizou e o dele falhou. O corpo de Jesus foi tirado da cruz e Maria segura ele morto no colo. Essa imagem foi inspirada na obra Pietà de Michelangelo. Mas diferente da obra, né, no final da cena, Maria olha para a tela, ela olha para quem está assistindo o filme, né, como quem convida a gente a sentir a dor que ela sente por ver Jesus morto. É um olhar sem julgamento, né? Por isso que incomoda tanto. Porque é como se a gente sentisse pela gente mesmo, sabe? Que a gente pode ter alguma coisa a ver com isso, de alguma forma. Pode não, temos, né? E para quem tem fé, é isso mesmo. É isso mesmo, literalmente. O fim tem um salto temporal, né? Da sexta tarde ele vai para o domingo de manhã. A pedra da sepultura rola sozinha e a mortalha que envolvia o corpo de Jesus murcha, como se o corpo dele sumisse magicamente. E ele renasce. Na mesma renasce. hora Jesus aparece sentado, limpo, sereno, acabando de ressuscitar. A cena é toda silenciosa, não tem nenhuma fala, mas a gente entende que ele está se sentindo pronto para a próxima parte da missão. Nisso, Jesus se levanta e o destaca no buraco de prego na mão dele. Jesus ressuscita com o corpo todo recuperado dos açoites, mas as marcas do prego e a ferida da lança permanecem, como prova de que ele Era ele. Curiosidade. Bom, a gente viu que o Jim Caviezel acabou se machucando algumas vezes durante as filmagens, né? Deslocou o ombro carregando a cruz e o raio caiu nele. Mas tiveram mais coisas. Durante as filmagens, ele teve crises de enxaqueca severas, teve hipotermia e pneumonia. Os médicos alertaram Mel Gibson e ele chegou até a sugerir que o processo fosse menos bruto, mas o Jim Caviezel fez questão de seguir em frente do jeito que estava. O Jim chegou a dizer pro Mel Gibson, isso que está me acontecendo é entre mim e Deus, vamos em frente. Se eu tiver que partir, não terá sido em vão. Não há nada melhor para mim do que dar a minha vida por Jesus Cristo. Muito a cena forte. da crucificação levou 2 semanas até ser concluída, só que muito o perrengue forte. mais perigoso foi na cena que suspenderam ele na cruz. Era inverno na Itália, né, onde isso foi gravado, com temperaturas de até 4 graus negativos. Eita. E além da pneumonia e hipotermia que ele sofreu, o inimaginável aconteceu.
Outro raio caiu no Jim durante essa gravação. Que é insano. Bom, espero que vocês tenham curtido essa mega análise. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham desse filme. E deem sugestões para mais filmes nesse quadro. Obrigado por isso. Boa Páscoa para todos vocês e até a próxima. Valeu! Meu Deus, gente, que vídeo maravilhoso, sábio, né? Perfeito do Ened. Tô rindo aqui do rosto dele que parou. Gente, sensacional, sabe? Sensacional. Acho que todo mundo que assistiu o filme, ou até mesmo quem não assistiu, igual ele falou, esse vídeo não tem nada a ver sobre religião nem nada, né? Ele fez uma análise ali desse filme, que foi um filme incrível, igual ele falou, um dos filmes mais... Ele falou que gastaram 300 milhões e recuperaram 600 milhões, né? Esse filme já é um filme antigo. Disseram que em 2026 terá Paixão de Cristo 2, né? Todo mundo aí está ansioso, mas esse vídeo aqui do Ened, incrível. Muitas curiosidades, né? Que a gente assistindo, às vezes nem imagina que de fato aconteceu. O ator principal, né? Que representou Jesus, passou por várias coisas e mesmo assim, né? Ele dá um depoimento falando que se fosse para morrer em Cristo, ele estaria em paz, né? Sensacional. Que ator, hein? Que ator. Acho que todo o elenco do filme, né? Maravilhoso, mas esse ator em si, maravilhoso. Sem palavras pra ele, sem palavras pra produção do filme, que foi de fato um filme muito foda e que até nos dias de hoje, né? É muito assistido, muito comentado. Não é à toa que depois de anos e anos e anos e anos, o Enerd veio com essa análise aí. O vídeo já tem quase 1 milhão de visualizações e ainda é pouco, né? Esse vídeo merecia muito mais visualizações porque o Enerd, ele é muito sábio nas palavras dele. Ele fala as coisas com fundamento, né? Baseado em... igual esse vídeo aqui de fato foi baseado na Bíblia, né? Ele mostra, ele conta, ele separou o vídeo em tópicos, ficou muito bom e é sensacional. É impossível a gente não se emocionar com o filme, com esse vídeo e com tudo que de fato o filme causou nas pessoas e principalmente o que ocorreu ali dentro, sabe? Todas as coisas, coincidências e tudo. Sensacional. Meu amor, quero que vocês me falem aqui o que vocês acharam desse vídeo que o Ened trouxe, o que vocês acham do filme em si. Não deixe de passar no canal original do Ened, deixar aquele like lá pra fortalecer. Se inscreve no nosso canal também se tu não for inscrito. Ative a notificação do nosso canal pra não perder nadinha. Primeiro link na descrição, meu Instagram. Corre lá, me segue por lá. Lá, a rede social, eu consigo mais interagir com vocês. É a rede social que eu fico mais ativa. Então não deixe de me seguir por lá, não. Me chama no direct pra gente ser amiguinha. Beijo no coração.